Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Rui Pedro Damaso, que vem da associação Outra do outro lado do Rio, hoje sim, com alguns problemas de trânsito. Problemas logísticos, sim, da margem sul. Sim. Exato, e que nos vem falar de um projeto Europa Criativa, é um projeto de cooperação de pequena escala, que se chama Remain. Rui, bem-vindo, é um gosto ter-te aqui. Obrigado pelo convite. Olha, vou justamente começar pelo projeto que recentemente aprovado, ou pelo menos é um projeto que está neste momento em vigor, não é? Está a decorrer, sim. Está a decorrer, perguntando Working Package, responsabilidades, o que é que este projeto pretende? O tema do projeto é, nós, Outra, trabalhamos com música experimental, no geral, em várias atividades que fazemos, e este é um projeto que é dedicado às raízes não europeias da música experimental na Europa. Portanto, às questões de interculturalidade, de influências exteriores ao continente, naquilo que veio a constituir-se como a tradição experimentalista aqui, sobretudo a partir do século XX. E na prática passa por concertos, nos festivais que nós e os parceiros organizam, por conversas com músicos associadas a esses espetáculos, e por uma série de textos que vão sendo colocados no site, ensaios sobre este tema, nas suas várias latitudes e diferentes estéticas. No fundo é isto. E em particular a vossa associação é responsável por alguma área de trabalho? Não, este é um projeto que já foi aprovado numa fase em que as candidaturas não estavam propriamente estruturadas como agora, antes desta mudança, com os work packages e tudo mais. Era um bocadinho, não é mais simples, era diferente, mas há uma lista no fundo, de atividades que é mais ou menos comum a todos os parceiros. Todos devem apresentar X concertos por ano, X conversas e contribuir mais ou menos de igual forma para os conteúdos, tirando depois de facto o parceiro líder, que tem outras competências, né, que tem que ter. Mas ainda é um projeto que ainda vem do anterior período, no fundo, aqui do Europa Criativa. Sim, não está ainda estruturado de acordo com aquilo que agora já é necessário. Sim. Exato. E sobre o processo de elaboração de candidatura, o encontrar os parceiros, como é que vocês chegaram aos parceiros, ou se os parceiros chegaram até vós, como é que isso funcionou? Esta por acaso, é uma boa história para explicar o nosso envolvimento nisto dos fundos europeus, porque foi de facto a primeira vez que nos vimos envolvidos numa candidatura. O projeto só foi aprovado à terceira ou quarta candidatura, para teres noção. Portanto, nós fomos convidados pelo parceiro líder, que é da Letónia, de Riga, em 2016. Foi a primeira vez que recebemos um contacto de uma entidade interessada em que nós fôssemos parceiros do novo projeto. Sim, e pelo menos pelo entremeio já tiveram outro, certamente. Exato, entretanto depois já fomos líderes de um projeto, que curiosamente depois também um dos parceiros era esse que nos convidou para este e que é o líder deste. Sim, mas esse conseguimos à primeira, vá lá, e este aqui, tendo sido o primeiro que desenvolvemos, só conseguimos à terceira ou quarta vez. Por acaso não tenho a certeza, mas pelo menos a terceira. E era na altura, até ao início, era para ser um projeto de grande escala. Portanto, nós até fomos fisicamente reunir com uma série de parceiros, na altura, à Bélgica. Entendemos, quer dizer, foi muito bom termos recebido esse convite. Era de festivais e associações que são congêneres do tipo de trabalho que nós fazemos. Foi bom ser chamado também, né? Implica ali algum reconhecimento, soube bem. Fomos, reunimos, estruturámos o projeto, o tema, e depois concorremos, não conseguimos. E depois concorremos da vez seguinte, também não conseguimos. E depois, entretanto, houve o Brexit, um dos parceiros era inglês, outros também não estavam interessados, reduzimos isto para um projeto de pequena escala, só cortámos 2 parceiros, acho eu, e à terceira vez conseguimos. Foi interessante porque nós, por exemplo, na primeira versão do projeto, na primeira candidatura, não desenvolvemos muito. Isto é uma questão de dinâmica depois de candidaturas que a gente até pode falar mais à frente, qual é que é o envolvimento depois que os diferentes parceiros têm, quem tem ideia, quem estrutura, etc. Não desenvolvemos muito, quer dizer, concordámos no geral com aquilo que estava a ser proposto e dissemos, sim senhor, vamos ser parceiros.
mas depois nas sucessivas candidaturas começámos a envolver-nos cada vez mais. Há aqui um conselho já interessante, não sei se é demasiado cedo para falar nisto, mas Não, estás à vontade. que é conseguir interpretar bem o feedback que se recebe da comissão de avaliação, não é? Ou seja, eles apontam falhas, apontam razões para... Recordas do que era o... Não sei se me recordo em concreto. Terão apontado numa versão a comunicação podia ter mais investimento, noutra versão poderão ter dito que as tarefas de management, de gestão podiam estar mais detalhadas, coisas deste nível. Tipo. Uhum. Mas o que é facto é que, obviamente, que é preciso não levar a peito as críticas e perceber, ok, isto foi a razão que eles pelo menos alegaram para nos dar uma pontuação mais baixa do que aquela que nós gostávamos de ter tido. Independentemente de acharmos que tinham ou não razão, mas percebemos que, ok, é assim que estas pessoas pensam, são estas as formas que usam para analisar a nossa candidatura, portanto vamos tentar dar atenção a isto e melhorar ou alterar naqueles campos em concreto. De facto, na segunda tivemos mais pontos, mas não foi suficiente ainda. Na terceira já foi suficiente. Mas houve sempre esta dinâmica de ir respondendo às críticas e às falhas que eram apontadas. Claro. Muito bem. Eu digo às vezes quando começo a falar com as pessoas sobre os fundos europeus, eu digo que esta questão da resiliência de voltar a concorrer é um dado que temos desde logo de Sim. No reconhecer. nosso caso, logo nessa primeira reunião, o líder de projeto disse, olha, vamos tentar, mas isto é frequente, às vezes ter que tentar mais do que uma vez, portanto se não conseguimos à primeira, vamos tentar de novo. Claro. E isto é algo que nós, enquanto proponentes e líderes de candidaturas, entretanto, depois também começamos a transmitir às pessoas com quem trabalhamos, que é, vamos tentar, se não, este é o primeiro passo e depois tentamos outra vez também. Acho que é uma excelente mensagem. Olha, e agora o processo de gestão está a ser mais fácil ou mais difícil do que a própria candidatura? Enquanto parceiros, é relativamente fácil, até porque também já fomos líderes de projeto, entretanto, pelo meio, e aí houve uma aprendizagem que também nos facilita ou que nos ajuda a ser melhores parceiros de alguma forma, porque sabemos o que é que o líder de projeto precisa realmente. Às vezes pode ser desesperante. Fala-me um bocadinho disso, de ser líder de projeto. Foi a nossa primeira experiência com a Europa Criativa e logo com projetos aprovados e logo enquanto líder, não é? Porque este demorou depois a ser aprovado. Eu gostaria de ter sido primeiro parceiro, para ser honesto, e recomendo esse caminho a toda a gente, porque pode ser um bocadinho um choque ser logo líder de projeto. No nosso caso, houve várias dificuldades que eu creio que à partida até foram um bocadinho exteriores a nós e eu acho que agora já estão mitigadas, que era aquela questão do pré-financiamento, das garantias bancárias. No nosso caso, não nos foi atribuído o pré-financiamento, porque isto pode ser importante para algumas pessoas. Há aqui questões que têm a ver com formas jurídicas e com... Ou seja, nós enquanto associação sem fins lucrativos, qualquer associação sem fins lucrativos, até determinado ponto da sua evolução, não é obrigada a ter, por exemplo, contabilidade organizada. O que não quer dizer que não se cumpra o regime que é obrigatório cumprir, mas depois isto serve quando se vai pedir créditos a bancos, serve quando se concorria à Europa Criativa. Depois a análise de risco financeiro que eles fazem diz-nos que se calhar eles não podem receber este dinheiro todo logo porque não têm estrutura para isso. Até tínhamos, mas não é contabilizável aos olhos analíticos deles, que são muito formatados, e se calhar é uma coisa que eu acho que eles entretanto já mudaram, posso falar um bocadinho nisso. Havia ali uma lógica muito empresarial na análise das contas, e então a lógica empresarial ignora aquilo que é as grandes fontes de financiamento de uma associação cultural aqui em Portugal, que tem a ver com subsídios ou fundos públicos, etc. Isso para eles quase não conta, então é quase como se eles achassem que nós não tínhamos um volume de receitas ou de negócios suficiente para receber pré-financiamento. Isso foi chato, de facto, perdeu-se algum tempo com isso. Tivemos que começar a trabalhar com os nossos próprios fundos, distribuí-los pelos parceiros, pedir aos parceiros que fizessem esse esforço também, até que depois abriu uma linha específica para estes casos aqui na Caixa Geral e lá conseguimos nós uma linha de crédito para repor no fundo aquilo que poderia ter sido logo, podíamos ter recebido logo da Comissão. Isto já não existe neste momento, porque agora eu acho que eles já perceberam que quando uma entidade recebe acima de X% de fundos públicos, eles assumem que está tudo ok. Portanto, eu sei que isto mudou agora nesta nova fase do programa. Connosco não aconteceu isso, portanto houve logo esse primeiro choque de, ok, temos aqui um projeto, que até é um projeto interessante, temos parceiros interessados, mas agora ninguém tem dinheiro para trabalhar. E tivemos assim quase um ano. Isso provocou atrasos, que depois resolveram, depois veio a pandemia, também, mais um prorrogamento de um ano, uma série de coisas que não puderam acontecer literalmente como podiam. Claro. Portanto, apanhamos aqui uma fase em que a aprendizagem foi mesmo dura e obrigatória.
mas foi muito importante do ponto de vista de nós ganharmos competências de gestão de projeto. Não é que nós não as tivéssemos, mas depois as exigências que são feitas em termos de reportes, financeiras, tudo mais, de manter as coisas em ordem, de conseguir transmitir aos parceiros, muitas vezes de países que têm, se calhar, práticas contabilísticas ou de prestação de contas ainda mais caóticas que as nossas, do leste da Europa particularmente, não é fácil em muitos casos, e tínhamos uma disparidade muito grande em termos de estruturas. Nós trabalhámos, por exemplo, um dos parceiros era a RTP da Sérvia, uma estrutura gigante, com N departamentos, com fraca comunicação lá dentro. Isso levantou desafios. Outro parceiro é uma associação como a nossa romena, mas numa fase muito ainda anterior do seu desenvolvimento, com muito poucos hábitos também de reporte e de gestão, e então acabámos por nós ter que aprender e ter que ensinar também quase permanentemente a esses parceiros todos. E foi uma aprendizagem um bocadinho forçada e dura, mas eu acho que foi ótimo, porque agora nós temos outros projetos que são financiados não necessariamente por fundos comunitários, mas por outros fundos europeus, e que são muito exigentes em termos daquilo que é a necessidade de manter registro e tudo mais, e nós já estamos muito à vontade com isso. Portanto, do ponto de vista organizacional, isso Houve foi uma mesmo muito capacitação interna importante. muito grande, não foi? Como? Uma capacitação interna muito Sim, forte. sim, sim, sim. Que, na verdade, sem grande possibilidade de recorrer a ajudas, tivemos mesmo que aprender por nós de alguma forma, mas foi um processo importante, mesmo muito importante para nós. Ok. Falaste aí num tema interessante, estamos a falar de um programa, de um projeto que é financiado pelo Programa Europa Criativa, portanto falamos de cofinanciamento, Uhum. existe uma componente que é forçosamente assegurada pela parte de cada um dos parceiros. Uhum. Como é que resolveram a situação? Porque este é sempre um tema também que se nos coloca, não é? Quando alguém Sim. começa a dizer, mas é 70% ou é 80%, Sim, não é? sim, e a nós também acontece muito quando abordamos prospectivos parceiros para novos projetos que não têm na experiência de projetos de Europa Criativa. É logo a primeira questão que levantam. A forma como nós encaramos isto é aquilo que nós transmitimos também, é que há despesas envolvidas no projeto que muitas vezes decorrem de coisas que já são despesas fixas nossas ou de necessidades que nós temos, nomeadamente recursos humanos. É uma boa forma, obviamente, de poder contribuir com a porcentagem de cofinanciamento que é possível, né? Se nós temos ordenados, uma parte deles é suportada por nós, como já seria de qualquer forma. Isto aqui é só uma questão também de perceber. O conselho que eu dou é este: é o que é que neste projeto que se está a candidatar, o que é que vem de encontro àquilo que já são necessidades que existem na estrutura, e obviamente incluí-las de forma a que se possa dizer que parte delas já está assegurada, porque teríamos que assegurá-las de qualquer forma. Sim, essa é de facto também a mensagem que eu tento passar, e outro tipo de custos como segurança, limpeza, Sim, enfim, sim, tudo sim, o que sim, temos que no sim. fundo fazer para pôr a organização em marcha. Exatamente, no fundo é um bocado recorrer àquilo que a organização já precisa e alocar, porque também faz sentido e porque é mesmo assim, ao projeto a que se está a candidatar. Ok. Isto quer dizer que no fundo, desculpa só, no fundo é preciso interpretar que o grosso do financiamento que viremos a receber da Comissão tem que ser muito direcionado para as atividades que são específicas do projeto, no fundo, é aquilo que nos permite fazer este projeto e que não nos permitiria fazer de outra forma. Sim, um certo alinhamento também tem que haver entre aquilo que a entidade faz e aquilo que o Claro. projeto permite, não Sim, é? sim. Para poder haver exatamente essa Exatamente. confluência de rúbricas e despesas e daquilo que é necessário. Exato. Pois é também o meu racional. Uhum. Vocês têm muita prática na gestão de projetos comunitários, têm vários, não Alguma? é? Eu acho que para o contexto nacional têm muita, se me permites. Não tem. Já passaram por muitos programas, passaram por Sim. um Europe for Citizens, passaram por Europa Criativa, já estão noutra Europa Criativa, portanto tem aqui uma dinâmica grande. Como é que internamente articulam esta gestão do financiamento? Tem alguém que sistematicamente está a ver a oportunidade? Fazem um esforço para manter um ritmo? Como é que se organizam internamente nesta lógica de financiamento? Nós temos aqui, vamos lá ver, no nosso caso em particular, nós temos tido já há alguns anos os apoios sustentados da DG Artes, que é um marco, que é uma base, é a base talvez fundamental para poder manter uma estrutura e avançar com o trabalho. Para os eventos que fazemos extra projetos da Europa Criativa, nomeadamente para o Outfest, para o Festival no Barreiro, temos também o apoio municipal. E depois o que fazemos é identificar aquilo que são programas que podem ser decisivos pela dimensão e por aquilo que nos pode permitir alcançar. Um deles é a Europa Criativa, portanto é termos um bocado uma noção de quais é que são os prazos no geral da Europa Criativa.
E depois há outras, no nosso caso, fundos europeus, tem sido mais Europa Criativa, não é que não estejamos atentos a outros, mas nem todos são assim tão adequados. Tirando a Europa Criativa, a grande maioria dos fundos europeus implicam que nós tínhamos que ser muito criativos na forma como conseguimos introduzir objetivos culturais naquilo que é pretendido. Né? Francisco, também sabes disso, de certeza. Há os Erasmus, havia o antigo Europe for Citizens, nós chegámos a conseguir uma vez, de facto, mas é preciso sempre trabalhar um bocadinho à volta, não é? De alguma forma. Portanto, nós balizamos aqui a Europa Criativa como o principal programa de financiamento que não é nacional, ao qual temos que estar atentos e que nos permite, de facto, fazer coisas novas e complementar aquilo que já fazemos de uma forma interessante e com escala. Não quer dizer que nós estejamos sempre atentos a outras linhas de financiamento, até que não são da União Europeia. Nós agora temos um projeto a decorrer que é financiado pelas EA Grants, que eu tinha falado até, e que também é de grande escala. Mas há aqui uma necessidade de dar prioridade àqueles que nós já identificamos como mais importantes e que são mais orientados para aquilo que nós fazemos, ponto final. Porque, como te disse, os outros implicam ter ideias que têm que sair um bocado da caixa e conseguir contornar e introduzir a dimensão daquilo que nós fazemos nessas ideias. E em relação à Europa Criativa em particular, nós neste projeto estamos aqui a falar no Remain, do qual somos parceiros. Ele vai terminar neste ano, no fim deste ano. Temos neste momento, nós idealmente já seríamos parceiros de outro. Fizemos uma candidatura que ficou na lista de reserva, depois acabou por não ser aprovada enquanto parceiros, e agora fizemos neste último prazo uma nova candidatura também enquanto líderes. Nós idealmente teríamos sempre um projeto Europa Criativa a decorrer enquanto líderes e outro enquanto parceiros, por exemplo. Isso seria ideal, mas as coisas não são lineares. Isto é muito competitivo, como tu sabes, se não a nível nacional, mas depois a nível dos países europeus. Quer dizer, há países que têm um número de candidaturas avassalador, como a Itália, que é assim aquele caso que toda a gente fala sempre. E Eslovénia. Agora, pois, vão-se criando esses pequenos fenómenos, não é? E a concorrência é mesmo muito forte, mas aquilo que fazemos em termos de prospecção é, tirando os programas mais pequenos ou que não são da Comissão Europeia, é ter uma noção clara de quais é que são os timings destes que são mais importantes e, se temos uma ideia nova, ir trabalhando, ir procurando parceiros com muita antecedência, mesmo que depois na prática as coisas sejam feitas muito, muito acima do joelho, mas isso é quase inevitável, infelizmente. E pronto, é tentar ir trabalhando com muita antecedência nisto. Sim. Retenho duas coisas que disseste muito importantes enquanto mensagem, talvez para quem nos esteja a ouvir no sentido mais didático da coisa. Uma delas é essa necessária articulação entre programas, porque há muitas entidades que tentam pôr os ovos num só cesto, não é? Dizendo um pouco a brincar, e apostarem num programa tudo o que vão fazer, e acho que é um bocadinho errado. É mais lógico ter vários programas que vão respondendo a várias problemáticas, não é? Desde logo o exemplo que tu deste, o sustentado da DG Artes, que nos ajuda a manter uma lógica contínua de trabalho. Sim. E depois, pontualmente, internacionalização, redes internacionais, um aspecto pontual. Acho que essa é uma abordagem mais o que temos tentado fazer, mas isto também falar é fácil, é preciso uma conjugação de circunstâncias, claro, e sorte também para isto poder acontecer assim. No nosso caso, a nossa estrutura foi crescendo com base nesta lógica, mas podia não ter acontecido dessa forma e podíamos ter feito tudo ao contrário do que eu estou a dizer, por exemplo. Quer dizer, eu acho que, grosso modo, aqui no país os exemplos que se dão são mesmo fruto de circunstâncias favoráveis, ou então desfavoráveis, e temos de dar uma grande volta às coisas também. Connosco aconteceu assim e faz sentido, e fez sentido, tem feito, mas às vezes, se calhar, conseguir um projeto Europa Criativa é que é a alavanca para sustentar uma estrutura. Eu acho mais complicado. Sim. Porque a vocação desses projetos não é necessariamente essa, mas no nosso caso também nos ajudou, por exemplo, a conseguir contratar mais pessoas para ajudar nesse projeto, e depois acabaram por ficar porque fomos conseguindo as condições para as pessoas ficarem, portanto, para crescerem enquanto estrutura também. Mas no nosso caso a DG Artes tem sido essa base, no fundo, e depois o resto é colocado em cima disso de alguma forma. E outro aspecto que tu focaste, que a mim me parece também muito importante, é a questão do timing, ou seja, muitas das estruturas concorrem um bocadinho à pressa, não é? Mas isto é perfeitamente previsível. Nós sabemos que há um aviso por ano, sabemos que é em regra em fevereiro. Este ano se calhar haverá dois, não haverá um em outubro, mas sabemos que em regra é em fevereiro, e portanto há uma cadência que tu podes mais ou menos organizar e de alguma forma ir preparando o teu trabalho e não ter que estar sufocado pela cola. É claro que nós sabemos
Mais uma vez, Há falar é sempre fácil. uma correria para a call, não há sempre coisas que faltam, há sempre um Hum. sufoco, mas em termos de programação mais abrangente ou mais lata, eu posso dizer ou decidir que daqui a 2 anos vou concorrer à Europa Criativa, porque eu sei que Sim, vai sim, haver um sim, sim, aviso. sim, Pronto, sim. isso é de certa É maneira dá verdade. essa margem, E não é? também te posso falar, no nosso caso, quer dizer, há sempre aqui depois dois níveis. Um é a procrastinação que toda a gente sofre. E o outro é as tarefas e necessidades do dia a dia que às vezes não nos permitem avançar com projetos tão depressa quanto desejamos. No nosso caso, por exemplo, este último a que concorremos era uma ideia de projeto que já existia para aí há 3 anos. E nós temos assim uma lista de ideias de projeto, porque sabemos que a partir do programa vai continuar. E eu acho que é importante, não sei se eventualmente íamos chegar a esta parte ou não, mas eu acho que aqui é importante ter de facto ideias para projeto, ter coisas que, em relação às quais nós sintamos pica e vontade de fazer de facto, não é só concorrer por concorrer. Isso também é possível. E também é possível, está aqui esta linha de financiamento, Europa Criativa, vou concorrer, mas não sei o quê, deixa lá ver o que é que é. Às vezes pensar ao contrário também ajuda. Às vezes nós já tivemos ideias que não tínhamos antes de ler a call, e estamos a ler e a estudar, e depois começam a vir, talvez uma coisa assim, talvez uma coisa assado. Mas no nosso caso, geralmente há assim uma lista de ideias, de temas muito gerais, que depois começam a ser transformados em projeto à medida que se conseguem parceiros, ou à medida que vamos tendo tempo para pensar um bocadinho nisso também. Portanto, há aqui uma série de processos e formas de fazer isto, mas essa antecipação que estás a falar também tem a ver com a própria ideia. Nós, neste momento, temos 3 ideias para candidaturas futuras que não passam de ideias ainda, mas que já existem enquanto tema e que podemos ir pensando, e às vezes Claro. anotamos um pormenor que pode, Ou que um pode parceiro, não é? Que surge. às vezes podemos cruzar-nos com um trabalho de alguém. Olha, isto tem a ver com aquela ideia que nós temos, está aqui uma lista dos potenciais contactos a Uhum. fazer, etc. Mas é isso, é continuar a ter coisas que se querem fazer primeiro, e depois também viver um bocadinho num mundo em que percebemos o que é que as outras pessoas fazem. Isso também é importante. O que é que as outras entidades fazem pela Europa fora, pelo mundo fora. Não sei, mas isso é estar interessado em geral. Acho que é só Claro. isso. Eu vou pegar numa coisa que tu disseste, o facto de terem concorrido agora como líderes a uma candidatura nova, Hum. para falar de uma nova dinâmica, não é? Que esta nova geração dos projetos Uhum. traz, que tem a ver com os chamados temas transversais, ou o Uhum. cross-cutting issues, não é? Que é o ambiente e a sustentabilidade e a inclusão social, que Uhum. estão a gerar alguma dinâmica positiva, por um lado, não é? Porque estão a responder a estas questões que são tão determinantes no mundo de hoje, mas também há alguma angústia para quem está a colocar as candidaturas no Uhum. sistema. Qual foi a vossa experiência para tratar estes dois temas nesta candidatura que acabaram de apresentar? É um bocadinho isso que tu dizes. Ninguém em consciência pode dizer que isso é mau, porque são assuntos importantes e têm que ser abordados. Acho, no entanto, por outro lado, que bem, isto abrir-nos uma discussão muito mais vasta, e que não tem só a ver com projetos nem com cultura, mas quer dizer, colocar em cima de qualquer tipo de projeto cultural o ónus de contribuir de alguma forma ou, à sua escala, a tentar resolver este tipo de questões é muito ingrato, porque há projetos cuja natureza é puramente artística, e as outras considerações podem ser tidas em conta, mas das duas uma, ou são muito pouco relevantes, são meros pormenores, e enfim, é o que é, não há muito mais a dizer sobre aquilo que se pode ter em consideração, ou então é até difícil imaginar o que é que se pode fazer. Repara, nós fazemos concertos, sobretudo, não é? Trabalhamos como músicos, os nossos parceiros também. Estes programas, por um lado, promovem a mobilidade é importantíssimo, por outro lado, falamos da questão da redução das emissões. Em que é que ficamos? Ah, os custos de fazer concertos de forma a conseguir ter uma pegada zero são absolutamente, neste momento, incomportáveis e irreais para estruturas desta dimensão. Ou seja, isto vai um bocadinho naquela lógica de que os grandes problemas ambientais ou económicos têm que ser os cidadãos e as pequenas estruturas a resolver, quando nós sabemos que isso são meros paliativos. Por isso é que eu digo que isto abriu a discussão Sim, para sim. toda uma outra forma de ver as coisas. O cidadão é que tem que reciclar, isso é que vai salvar o planeta. Não é assim. São só pequeníssimas coisas, gotas de água no oceano. E é de facto, às vezes é ingrato ter que perceber que já não pode haver projetos que são puramente artísticos, e temos de ter em conta estas dimensões. Eu acho que nós devemos ter em conta estas dimensões em tudo aquilo que fazemos, mas quando elas são pontuadas e avaliadas e nos exige que seja apresentado um plano coerente para abordar estas questões num projeto que é de natureza puramente artística, estamos logo à partida a ter que desvirtuar um bocado o projeto,
Acho que obriga muita gente a ser cínica e a colocar coisas que depois não vai fazer na verdade só para dizer que as faz. E não creio que seja propriamente uma forma de resolver estes problemas que são importantes, têm que ser abordados, mas não sei se é legítimo ou se é lógico exigir de estruturas culturais que têm que ter um pensamento orientado também para a criação e para a originalidade, mas têm que saber também inovar na proteção ambiental, por exemplo. Se falamos de questões sociais, de igualdade de género, é muito mais fácil Claro, trabalhar porque sem isso aí não dúvida. devia ser obrigatório, nem sequer Claro. devia ser um requisito, já devia ser um assunto que estava arrumado, nós sabemos que não está, mas isso é fácil e também no meio em que trabalhamos, às vezes vimos curadores ou programadores, ah, não conheço mulheres que façam coisas interessantes ou não conheço pessoas de outras etnias que façam coisas interessantes, isso é desinteresse, como eu te disse. É preciso estar interessado e perceber o que é que se está a fazer e quem é que anda a fazer coisas. Isso não é um problema. Agora, as questões ambientais são muito, às vezes, muito, e de sustentabilidade são muito difíceis de enquadrar com lógica num projeto. Eu, Porque eu nós con- depois queremos enquadrar as coisas com lógica e não só colocá-las lá porque nos pedem para colocar, percebes? Há aqui também depois um certo brio em querer fazer uma coisa que seja coerente e que faça sentido como um todo e não simplesmente ter que marcar ali uns checks numas coisas e inventar umas coisas bonitas para se dizer que se vai fazer e que é difícil de enquadrar. eu É complicado. concordo contigo na essência. Acho que, porém, que é o tal check que nós temos que entrar, temos que E acho, fazer por e outro lado, tem acho as que é um coisas que estímulo fizeram para nós bem. também Claro. aprendermos coisas que desconhecemos, tal como temos que aprender a gerir coisas, mesmo que tenhamos uma mentalidade muito artística, isso é necessário, eu compreendo isso. Tem só a ver depois com o poder ou não desvirtuar a essência dos projetos, acho que é um Sim, e bocadinho por talvez aí. também com a ambição da mudança, não é? Uhum. A ambição é útil, a mudança é residual. Sim. E porque, repara, há uma série de problemas ambientais que se podem fazer sem ser através de ações de consciencialização ambiental direta. A fruição artística ou a abertura de horizontes pode ajudar a resolver uma série de problemas sem que nós tenhamos especificamente a fazer esse tipo de consciencialização virado para isso. Uhum. E em teoria é isso que a União Europeia reconhece no papel da cultura. Portanto, por um lado reconhece, mas por outro lado obriga a que Sim, seja também uma coisa muito direta, quando isto é um trabalho indireto, a maior parte das vezes. sim. E de Portanto, isto sensibilização. levanta aqui algumas ambiguidades e algumas contradições até do ponto de vista mesmo conceptual, parece-me. Mas estou certo que Mas agora é conseguiram assim, encontrar duas vamos soluções. ver, quando Vamos vierem ver, as não é? avaliações, o que é que acharam dessa parte, não é? Vamos ver. Vamos ver. O- um, Vocês também têm muita experiência nesta questão da gestão das redes. Imagino que a vossa rede seja substancial. Qual é o impacto que isso também teve na vossa organização em termos de curadoria, de Hum. horizonte? Já têm muitos contactos internacionais frequentes, ou seja, é frequente vocês já serem convidados para uma ou duas candidaturas por época. Como é que gerem essa dinâmica Uh, internacional? É relativamente, deixa-me ver. Por um lado, a primeira boa sensação que se tem aqui é de reconhecimento quando nós somos Claro, convidados por alguém. E claro. quando estamos fora desse meio, como foi o caso desta candidatura, a primeira vez que fomos chamados, sabe bem, no sentido que alguém está a reparar no nosso trabalho e acha que nós podemos ser um bom parceiro. A partir daí, é como todas as redes, é como os contactos pessoais, há afinidades que surgem muito naturalmente com certas instituições. No caso deste projeto do Remain, não tendo conseguido à primeira, mas depois aquele outro em que fomos líderes de projeto, trabalhámos com quem nos convidou para este, porque houve ali uma afinidade muito grande entre nós. Um, Entretanto, já fomos convidados também para outros parceiros, por outras entidades. E isso é uma coisa que não é instantânea, é orgânica mesmo, demora algum tempo. E eu acho que o interessante é nós percebermos depois. Há gente que trabalha de formas muito diferentes pela Europa toda. Há gente que leva muito a sério o trabalho, gente que leva menos a sério, gente que está muito focada na questão artística e conceptual, como eu te digo, e muito menos vocacionada para a gestão ou para terem atenção às outras questões, às vezes da comunicação, dos projetos, etc. Mas acho que é por isso que isto é interessante, né? Porque vemos essa variedade toda. Mas nós estamos numa fase boa em que eu acho que por exemplo, é-nos muito fácil quando queremos promover um projeto conseguir parceiros, tem sido relativamente fácil. E os convites, pronto, vão surgindo também. Às vezes não convites para projetos, mas por exemplo, para irmos assistir a um festival, o que é bom. Curadoria, se calhar. Sim, o que para nós, obviamente, abre horizontes também no sentido de perceber como é que as outras pessoas trabalham, estar lá no terreno também, não é? Que escolhas artísticas é que fazem, que escolhas logísticas e de programação e de salas, etc., é que fazem. Pessoas que não trabalham festivais como nós, mas outros tipos de projetos também, como é que o fazem, o que é que estamos a aprender com isso.
eu acho que a nossa forma de trabalhar e os horizontes mudaram radicalmente desde que começámos a envolver-nos de facto nestes projetos e nas candidaturas para melhor. Acho que é essencial para, do ponto de vista organizativo, é sobretudo ser líder de projeto ou parceiro e ter que responder a certas necessidades administrativas, mas do ponto de vista puramente artístico e da nossa visão e daquilo que queremos fazer, isso muda tudo. Muda mesmo tudo, porque uma coisa é também termos notícia ou lermos alguma coisa sobre um outro projeto, outra coisa é estarmos envolvidos ou termos um contacto direto com quem o faz e perceber como é que pensam e que escolhas é que fazem. Sim, percebo bem o que estás a dizer. De facto, isso releva a vossa experiência em toda esta lógica de programação e, sobretudo, nesta lógica de organização de ideias, não é? Sim. E era um bocadinho disso que eu agora queria falar. Quando eu abordo, ou quando me abordam a mim, organizações do setor cultural e criativo, muitas vezes o que eu sinto é que não há um pré-trabalho. Isto é, as pessoas têm excelentes ideias, até conseguem conceptualizar bem essas ideias, mas não conseguem escrever uma linha sobre elas. Uhum. O que é um problema, não é? Porque no formulário de candidatura não é só uma linha, são Não. várias, Muitas linhas. são cronogramas, são atividades com coerência, um orçamento. Como é que tu vês esta, agora não olhando para a tua associação, mas como é que vês isto, como é que vês este tema de um certo desligar da papelada do setor cultural e criativo, que depois é o seu principal handicap? É complexo. Porque é como eu estava a dizer-te, por um lado, eu não acho assim tanta piada que haja organizações que são administrativamente super competentes, mas depois não tenham projetos interessantes originais para fazer. Portanto, o que é que serve uma organização cultural ser impecável a gerir coisas se essas coisas não são assim tão interessantes para começar, ou tão originais, ou se não oferecem assim nada de novo, no fundo. Mas isso existe também. Por outro lado, como é que tu balanças esta necessidade de fazer uma coisa que é artística e conceptualmente rica, detalhada, em que tu procuras que seja diferente, isto sem presunção. Todos nós presumimos que Sim, temos a cultura é capacidade de isso, ter é ideias ser irreverente, é originais, ser mesmo diferente, é quando às ser vezes não somos inovador. assim tanto, não é por Uhum. aí, mas acho que é preciso ter isso em mente de alguma forma. E depois abres uma candidatura à Europa Criativa e ficas bloqueado. Eu tenho colegas na minha associação ou que estão a trabalhar mais recentemente ou cujas áreas de trabalho não passam assim tanto por isto, quando abrem um formulário ou uma coisa assim, pronto, querem fechar o computador e ir para casa porque às vezes nem consegues ver uma porta de entrada para aquilo. O que é que achas que faz falta? O que é que podemos fazer mais para que as pessoas usem mais, que aprendam mais? O que é que achas que fazia sentido fazer para captar essas oportunidades? Eu não sei responder porque Mas há falta de informação? a falta de informação deve existir, mas eu só posso falar pelo meu caso. Nós, antes de tentarmos um projeto Europa Criativa, eu já sabia que ele existia há 6 ou 7 ou 8 anos e estava no horizonte. Um dia queremos chegar aí, aqui, um dia temos que tentar ir por aqui. Ah, portanto, eu tinha essa informação, que eu me interessei por saber o que é que havia aí. Acho que quem quer trabalhar e conseguir financiamentos para fazer o seu trabalho e projetos, acho que uma parte do trabalho é saber onde é que se pode ir buscar as coisas. Mesmo que não se conheça ainda em detalhe ou ao fundo como é que depois se faz uma candidatura de facto, ou sequer qual é que é o processo, ou quem é que é elegível ou não, mas perceber o que é que existe no horizonte. E a Europa Criativa, a Europe for Citizens, estava no meu horizonte muito antes de nós tentarmos concorrer, mesmo sem saber muito. Depois mais uma vez, não há uma escola que nos ensine isto. Se calhar devia haver. Se Agora calhar essa é uma fiquei questão. curioso com o aspecto. O que é que dizes ao teu colega no dia a seguir dele entrar em pânico no formulário? Tem calma, não é assim tão complicado como parece, mas às vezes é. Mas o que é que nos vale a nós dizer que não é tão complicado a uma pessoa que nunca viu aquilo à frente antes, não é? Vai sempre ser complicado. Acho que às vezes é mesmo não ficar assustado. Eu acho que há muitas vezes, e eu próprio sei, há candidaturas a outro tipo de financiamentos em que eu, quando abri os formulários, ficava. Mas o que é que eles querem aqui? O que é que eu vou pôr aqui? Não faço a mínima ideia o que é que estão aqui a pedir ou como é que vou fazer isto. Mas acho que é preciso ultrapassar a primeira fase de pânico e depois tentar começar a pôr coisas nos formulários e perceber se está a fazer sentido ou não. No meu caso foi muito assim. E achas Mesmo, que é importante mesmo a com a tal. DG Artes também, quer dizer, fomos tentando, fomos
Quer dizer, não. E Ah, achas que é importante a tal pré-organização? Tu há bocadinho referias que já têm projetos a germinar, não é? sim, Ideias mas que aí já é do estão ponto a de vista das crescer. ideias, não é do ponto de vista da estruturação ainda. Eu acho que há aqui sempre também, e eu acho que é importante as pessoas terem noção disto, e pode parecer feio, mas há aqui uma componente que é necessária ter, que nós podemos dizer cinismo ou calculismo ou ser frio em relação a isto, que é não nos basta achar que temos uma ideia brutal e depois tentar enfiar a nossa ideia brutal em coisas pré-determinadas e esperar que toda a gente vai entender como é que é. Temos que ser capazes de perceber o que é que querem aqui, o que é que querem naquele campo, o que é que querem no outro, de que maneira é que a nossa ideia, de que maneira é que nós podemos argumentar a favor da nossa ideia e ir de encontro aos objetivos, porque nós estamos aqui, eles não estão- estes projetos não procuram ideias, procuram projetos que deem a resposta a uma série de objetivos e prioridades, como tu falaste, etc. E nós temos que saber ter as ideias, mas já em função daquilo que as pessoas querem ler Como e é que se querem alinha com receber. os objetivos do Yeah. programa, E há não é? aqui uma componente de calculismo e de cinismo no sentido em que nós temos que perceber que estamos a fazer isto para outras pessoas que têm as suas prioridades e que não estão sequer dispostos a ler com mais atenção o nosso, ou que acham que basta uma frase ou uma ideia incrível e está o projeto aprovado. Pá, mas isso tem a ver com sensibilidades de cada um também e coisas que se vão aprendendo, que é perceber que uma outra entidade do outro lado. Há pessoas, no caso da Europa Criativa, há júris de projeto que podem não ser da nossa área, não fazer a mínima ideia daquilo que estamos a falar, portanto temos que às vezes ser redundantes na nossa perspectiva, temos que ser demasiado básicos na nossa perspectiva, temos que ser capazes de escrever coisas de forma sintética. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver agora, que é o da DG Artes. Este ano, por exemplo, o limite de caracteres da DG Artes, não sei se ouviste mais pessoas a queixar 250, disso. não é? Não, os Em campos, alguns campos. o maior campo aceitava 5.000 e os outros 3.500. Isso é literalmente nada. Para poderes tentar argumentar de forma diferenciada e aprofundada sobre aquilo que queres fazer, acabas quase de ser reduzido a ter que escrever por lugares comuns, o que não é nada bom. Esse campo principal dos 5.000 este ano, na candidatura anterior eram 10.000, há 6 anos atrás eram 20.000, há 8 anos atrás eram 40.000. Portanto, nós em 10 anos reduzimos para 12,5% o espaço disponível para argumentar a favor do nosso plano de atividades. Isto é surreal. Isso é o caso das artes. Mas também na Europa Criativa há limite de espaço, há limite de páginas, 70 neste caso, páginas. etc. Portanto, como é que se balança o ser muito detalhado, mas ser sintético ao mesmo tempo, E não é? claro, E claro, e tentar explicar como se fosse para uma criança de 6 anos ou como se fosse para um adulto de 40, mas que não faz a mínima ideia do que é que estás a falar em termos artísticos. Pronto, mas isso, again, é sensibilidade e vai-se certo. desenvolvendo, acho eu. Vai-se desenvolvendo, mas são aspectos que é necessário ter em conta. Eu não te sei dizer como é que tu aprendes a tê-los em conta, mas tens que os ter em conta de alguma forma. Sim, a experiência. Eu acho que passa pela Sim, experiência. mas essa noção de que há alguém do outro Sim, lado sim, sim. que vai usar uma determinada lente para ler aquilo que não é necessariamente a tua lente. Uhum. E Acho que é um bocado. coragem, porque às vezes também há um bocadinho de falta de coragem. É preciso começar. Sim, 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 sim. Eu até gosto de escrever projetos, mas tenho horror à página em branco, por exemplo. A mim ajuda muito quando alguém começa alguma coisa por mim, eu depois aí consigo pegar, mas isso sou eu pessoalmente, há pessoas que Claro. funcionam ao contrário. Sim, Mas às vezes é preciso começar mesmo, é preciso mesmo que começar. depois se apague tudo, mas é preciso estar em média res para depois começarem as coisas a fazer sentido e acrescentá-las, etc. E desdobrá-las. Eu acho que agora, nesta última criatura da Europa Criativa, eu acho que a simplificação do processo complicou imenso o processo. Não sei se já houve mais pessoas a queixarem-se disso ou não. Eu acho que esta história das work packages faz sentido de alguma forma. Por outro lado, também criou uma série de redundâncias numa série de campos diferentes da candidatura. E isso é uma coisa também, a fase de verificação. Eu tento ter uma candidatura sempre acabada uma semana antes, literalmente uma semana antes, para ter tipo 2 dias em que não penso nela e depois voltar a olhar sem a impressão de estar a acabar coisas e depois perceber, há incongruências, não há, tens que pôr o mesmo tipo de informação por extenso, em tabelas, em vários sítios diferentes. E no fundo é ter a capacidade também depois de ter essa leitura mais distanciada e tentar minimizar todas as coisas que possam vir a ser problemas para quem está a ler, ou que possam ser apontadas como erros ou falhas. Mas isso é preciso timing também. Sinto Nem mesmo que sempre se tens muita consegue. experiência nisto. A sério, A mas sério, a sério, estou a ouvir-te
E estou a rever uma série de coisas que às vezes eu digo às pessoas e outras que vou ouvindo também até de avaliadores. Sim, estou a rever muito essa retórica nas suas palavras. Ok, isso deve ser bom sinal. É bom Mas sinal, eu é. acho que isto é só também da capacidade de nós termos de ter capacidade de nos pormos no lugar de uma outra pessoa que nós não conhecemos Sim, e sim. tentar, ok, dumb it down e perceber o que é que a pessoa vai, com o que é que a pessoa pode encalhar, o que é que ela pode achar que está mal, não dês a mesma informação de forma diferente em dois sítios diferentes, Sim, a coerência, mantém a o não deixar coerência, nada por dizer, o ser mantém os números números. iguais nos vários campos em que se referem à mesma coisa. Às vezes com pressa não conseguimos A isso. lógica das atividades e a ambição, às vezes somos muito ambiciosos quando definimos objetivos e Uhum, pouco ambiciosos as atividades que dão corpo a esses objetivos, sim. este tipo de coisas. Podemos, por exemplo, às vezes definir, ok, vamos concorrer já para 1 milhão de euros, mas depois é um projeto que se fazia perfeitamente com 500 mil. E eles vão reparar nisso, ou podem reparar nisso. Outras vezes, vamos para 1 milhão, mas isto é um projeto que só se fazia com dois. E eles vão reparar, isto são demasiadas coisas para este dinheiro também. Portanto, pode ser das duas formas. Exato, E exato. isto funciona tudo por aproximação, não é uma ciência exata. É mais o tipo de coisas que é bom ter em mente quando se está a fazer as coisas. Será que isto vai ser interpretado como coerente, como execuível, como lógico, ou não? Sim, às vezes também há uma outra questão que é, temos a intenção de dizer uma coisa, mas não dizemos porque achamos que é óbvio, não Exato. é? E o óbvio, se não estiver lá, não Pois, o existe. dumb it down é nesse sentido. E o sentido de tu podes estar, isto pode vir a ser lido e avaliado por uma pessoa que não faz a mínima ideia do ponto de vista artístico do que é que estás a falar, portanto pode não perceber que uma coisa implica a outra se não disseres. Exato, Mas isso até em Portugal é assim. exato, exato. Até em Portugal, até nas candidaturas aqui é assim. Se tiveres espaço, se derem espaço para escrever, convém afirmar as coisas e reafirmá-las também. Ok. Olha, com base neste teu conhecimento e na experiência que tens, que conselho darias a uma entidade que está agora a começar? Hum, Já dei uma série de conselhos agora. Exato, destes e Pá, bons. ah, não sei, também acho que pode ser um bocado presunçoso dar conselhos, porque eu acho que tudo aquilo que eu tenho para dizer veio só de fazer as coisas. Pá, na verdade, não tive assim muito. Não fui aprender em nenhum sítio específico, foi fazer. Mas eu acho que o mais importante é das duas uma. Ou tens realmente uma ideia mesmo fixe que queres fazer e depois vais ler atentamente as guidelines e percebes se aquilo se enquadra ou se podes adaptar para se enquadrar, etc. Mas se o teu ponto de partida é algo que tu gostavas mesmo de fazer e que achas que não está tão feito como isso ou que era mesmo interessante, então isso é o mais importante. Por outro lado, se és uma pessoa que não sabes o que é que queres fazer, mas tens muita facilidade de responder a desafios e a objetivos e a pedidos concretos e a partir daí ter uma ideia, ou seja, que é o tal percurso inverso de eu não sei bem que ideia que tenho, mas vou ler aqui o call, vou ler as guidelines e de acordo com aquilo que eles estão a dizer que são os objetivos, eu vou conseguir formar alguma coisa na minha cabeça. Pronto. Mas acho que é preciso ou ter a ideia ou então ter a capacidade de criar ideias a partir de necessidades que os outros identificam. Idealmente as duas coisas juntas são sempre necessárias depois. Hum. Mas depois é estar preparado para falhar mesmo. Porque lá está, este projeto que temos agora foi só a terceira vez. Acho que do ponto de vista muito diferente, é muito diferente ser parceiro ou ser líder de projeto. Eu assumo que se alguém vai começar, que era mais fixe começar por parceiro. É menos exigente, também dá para aprender coisas do ponto de vista organizacional e administrativo, mas não com tanta responsabilidade em cima. E para isso acho que, por exemplo, ou já há uma rede de contactos que têm, ou aquela ferramenta que existe, por exemplo, aqui no site da Europa Criativa, de entidades que procuram parceiro. Nós chegámos a usá-las, não sei se alguma vez chegámos a avançar com uma candidatura com esse tipo de contactos, mas é importante até para ver o que tipo de projetos é que andam a ser feitos, que ideias é que as pessoas têm. Acho que é mesmo importante estar um bocado atento ao que é feito e aos projetos que já foram apoiados no passado, porque nós podemos consultar as fichas de projeto, os temas. Eu pessoalmente fiz isso tudo. E mesmo nos anos todos antes de concorrer pela primeira vez que eu te disse, ia consultando isso. Ou seja, fui-me quase preparando indiretamente, ou fui tentando entrar nesse mundo, tomar conhecimento do que é que já andava a ser feito em termos de Europa Criativa e de projetos, antes sequer de concorrer a primeira vez. Portanto, eu acho que tentar familiarizar-nos com isso também é um bom passo, um passo importante. E se quiseres concorrer com uma ideia genial e queres mesmo ser o líder de projeto, aí é também recorrer a essa ferramenta de quem é que anda à procura, porque há muita gente que está à procura só de ser parceiro e não líder.
mas depois é preciso definir uma série de coisas, que é quão fechado o teu projeto está. Há muitos projetos em que o parceiro faz tudo, conceptualiza e tu praticamente simplesmente, sim senhora, faço esta atividade, aquela, o budget é este. É fácil, mas por outro lado não te envolves muito e quando as coisas acontecem, se calhar não te sentes assim tão próximo do que está a acontecer. Pela minha experiência, não em termos de projetos aprovados ou não, mas em termos daquilo que eu percebo que é a coerência de uma candidatura, é muito mais interessante quando as pessoas de facto dão mesmo input e há negociação prévia quando se está a construir uma candidatura, e aí pode haver também quando és parceiro, se deixarem à vontade para dares o teu input, ou se tu conseguires chegar-te à frente e afirmar-te um bocadinho, isso dá sempre resultados melhores. Sim, Mesmo muito que não seja importante aprovado imediatamente, nos possamos rever também no as que está a pessoas ser têm que se aprovado. ver. Porque depois, quando é a fase também de desenvolver o projeto, chegarmos a essa fase, é muito diferente quando as pessoas se sentem simplesmente como mais uma entidade que está ali, ou quando sabem que há ali coisas que elas próprias desejavam fazer e colocaram lá e sugeriram ser desta forma e não de outra. Porque depois fazer o projeto também tem as suas exigências, não é só chegar lá. Ok. Rui, muito obrigado. Acho que nos destes tantos conselhos bons. Estou mesmo contente de ter-te aqui. Obrigado, era essa. Obrigado por teres vindo. Obrigado, Francisco. Até a próxima. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.